Meu nome é Bruno, sou coordenador do MEP aqui de Taubaté, São Paulo, né? E esse mês, em comemoração ao Mês da Mulher, a gente vai estar falando um pouquinho sobre violência contra a mulher, né? Existem hoje vários tipos de violência e essa mulher acaba ficando submissa a algumas situações devido ao parceiro, ao marido, ao namorado, fazer essas agressões e ela achar, e a sociedade ainda achar que é normal isso acontecer. Mas vamos lá, o que é violência contra a mulher, né? Quando a gente pensa em violência, automaticamente a gente já vai para a violência física, aquela violência que tem agressão, né? Que tem batidas, cortes, machucados, né? E muitas das vezes, para se chegar nesse tipo de violência, a mulher já vem passando anos, meses, outros tipos de violências que a gente vai ver aqui na videoaula. Maria da Penha foi a mulher mais determinada diante essas agressões. Ela fez com que anos de agressão de várias formas e várias maneiras, vários tipos, ela sofresse calada até que chegou o momento em que a agressão levou ela ao uso de cadeira de rodas, pois ela se tornou paraplégica após essa agressão. Ela buscou meios, né, para tentar diminuir esses casos e ter respaldo jurídico quanto à agressão sofrida pela mulher, que geralmente é pelo seu parceiro ou marido. Hoje, a gente sabe que a lei da Maria da Penha restringe até mesmo o parceiro ou o ex-parceiro de chegar perto dessa mulher. E foi graças a Maria da Penha que essa lei entrou em sanção e funciona como prática de disseminação do que é a garantia de vida e de qualidade dessa pessoa ou dessa mulher, né? Hoje a gente vê a violência física, né, que é o ato mais final aí da situação da mulher que vem sofrendo de violência, e é aquela violência que tem uma lesão corporal, né? Pode ser uma facada, pode ser um corte, um soco, né? Um apertão diferenciado que é para machucar, para relembrar a mulher de que quem manda na casa é o homem, ou até mesmo que quem tem condições de manter a casa é o sexo masculino. E hoje a gente já sabe que isso, né, não é 100% real, pois a maioria das casas e dos lares brasileiros são tomados e cuidados por essa mulher. Elas trabalham fora, além do que trabalham em casa, cuidam dos filhos e mesmo assim ainda sofre esse tipo de violência, pois o homem acha que ela é um objeto, e que é um objeto, ele pode fazer com ela o que ele quiser, né? Começa então a violência psicológica, né, que é invadir essa conduta da mulher, a rotina dela, diminuindo, não deixando ela ser quem ela é, né, fazendo qualquer coisa que estrague ou diminua sua autoestima, e com isso, consequentemente, essa mulher começa a ter problemas psicológicos, e nós da área da saúde conseguimos identificar, ou de maneira sutil, a gente acaba conversando com ela até chegar ao ponto principal, que às vezes ela não quer falar por medo do marido, por medo da condição, e acaba sofrendo calada por muito tempo. Isso faz com que essa mulher, né, sofra humilhação, manipulação, isolamento, a vigilância constante, perseguição, né, e ainda sofre insultos. Essa situação é muito degradante, não só para a mulher, mas para todos que convivem em torno desse grupo ou dessa família, pois ela vai perdendo laços com os principais familiares dela, que são a mãe, o pai, os irmãos, os primos mais próximos, tudo devido a uma imposição, né, ou a violência psicológica que ela sofre com o marido, com o parceiro e com o namorado.
Então ela acaba cedendo a essa situação, a essa violência, e muitas das vezes não consegue enxergar, porque como diz, quem está dentro do problema nunca vê saída para aquilo. E a gente de fora, da área da saúde, acaba ajudando ou fazendo com que ela perceba que tal situação não é o agradável, não é o comum e muito menos o normal. Então a gente tem esse que a mais aí, que não é só identificar doenças, mas também agressões diferenciadas, né? Pois às vezes ela chega com um soco, ela chega com um mal-estar, né? Começa a apresentar sintomas de depressão e às vezes a gente não entende o porquê que essa pessoa está sofrendo com essas doenças ou essas alterações fisiológicas. Depois da violência psicológica, ainda temos a violência sexual, né? Porque, como eu disse, o homem entende a mulher como um objeto, ele pode forçar ela a ter relação sexual com ele ou com um outro integrante, né? Um amigo, um conhecido, em troca de favores, em troca de dinheiro, porque ele entende que a mulher dele é um objeto e ele pode manipular do jeito que ele quiser. Então ela acaba sofrendo calada, muitas das vezes não tem coragem de comentar isso com ninguém, e a gente da unidade básica, do ESF, de um pronto atendimento, às vezes consegue, de uma maneira sutil, retirar essas informações que levem ela, né, e nos tragam relatos dela mesma, falando sobre essa violência e fazendo com que ela entenda. Eu preciso entender também que eu não posso fazer queixa dentro da minha unidade sem consentimento dessa mulher, então a gente tem que orientar, falar quais são os problemas, o que isso pode levar, porque a gente vê na televisão por aí, né, que depois que se termina o relacionamento, muitas das mulheres acabam morrendo justamente pelo seu parceiro, porque ele entende que se não for dele, não será de mais ninguém, né? A gente já viu casos até, inclusive, que o parceiro mata a ex-esposa, mais os filhos, porque ele não quer ter ninguém se não for ela, então ele acaba cometendo essas loucuras, esse excesso de controle e de objetificação da pessoa, né? Então ela acaba tendo situações que ficam mais constrangedoras do que o comum, né? Inclusive, ela até no meio, né, de procriação, de reprodução, ele às vezes controla essa mulher, não deixando com que ela use método anticoncepcional ou até mesmo que, se caso, ela peça para uso de preservativos, né, pois às vezes sabe da vida do marido e alguma coisa assim, para ela se proteger, ele acaba, né, agredindo sexualmente com violência física, porque ele acha que ela tem que servir à vontade dele e que é coisa normal do homem fazer esse processo de trair e às vezes trazer doença para casa, doença para essa mulher, e a gente vai tratar durante muito tempo e acabar não conseguindo fazer com que haja efetividade nesse tratamento. Então a gente fica brigando contra, né, uma situação que às vezes a gente percebe, e quando a gente não percebe, chega um momento em que a própria paciente acaba jogando relatos no ar que possa estar acontecendo aquilo, e a gente tem que ter essa visão mais diferenciada no acolhimento dessa mulher, né? Tentar trazer para um canto mais afastado da instituição, da UBS, uma conversa mais reservada, né? Passar as informações para os nossos superiores, que no caso, né, muitas das vezes quem fica sabendo são os agentes comunitários, são os auxiliares, né? Então aí passar para a enfermeira conversa com a médica e chamar os pontos de apoio necessários para essa mulher, para que ela não venha sofrer agressões após a denúncia e que ela tenha um respaldo legal.
né? Esse respaldo legal, às vezes pode ser uma assistente social conseguir um serviço, conseguir um local diferenciado para ela ir morar se tiver os filhos com os filhos, e que ela consiga se desvencilhar desse parceiro, desse marido ou namorado que está agredindo ela constantemente. Como a gente disse, não importa ser só violência física, mas eu tenho a psicológica, eu tenho a sexual, né? Então eu preciso fazer com que ela entenda essa relação de possessividade que o marido tem com ela. Então tudo isso acaba acontecendo e fazendo com que ela se sinta coagida, chantageada, manipulada, né? E ela acaba não conseguindo se desvencilhar sozinha, e também não tem coragem de falar aos parentes que ela tem esse sofrimento constante na vida dela. Então às vezes a gente da unidade acaba conseguindo trazer essa mulher para mim, né? Essa pessoa, esse relato, e assim a gente consegue dar um apoio necessário para essa mulher, tá? Então, hoje, muitos locais, né, já estão com esse símbolo que está aparecendo na tela, que é o posicionamento de mãos que a mulher faz para avisar a qualquer indivíduo, independente se é da área da saúde ou não, que ela está sendo vítima de violência ou vítima de agressão por um homem, e pode ser conhecido ou não, porque a gente sabe que não é só esse tipo de violência física, mas importunação sexual também faz, né? O passar a mão, o ficar em cima conversando, insistindo e a pessoa falando não, né? Então a gente entende hoje várias siglas, né? A campanha é muito forte na internet de não é não, porque o homem não entende essa relação de ela não querer e ele querer. Então ele começa a partir de então fazer essa violência psicológica, e as instituições como bares, boates, né, cafeterias, elas já têm essa marca na parede, e os funcionários hoje estão sendo treinados para que possa, no momento de agressão e visualização desse sinal, essa vítima possa ser acolhida, diferenciada, né, do restante da população que está ali no comércio ou no bar, fazer o acolhimento dela para retirar ela de perto do agressor, que pode ser o agressor físico, pode ser o agressor psicológico. Então eles retiram a pessoa disfarçadamente, alguém fala alguma coisa para que isso não se torne ou evolua para algo pior. Mês de agosto é o mês considerado o mês contra a violência da mulher. Ele é representado pela cor roxa, então, né, eu tenho vários mecanismos de denúncia, né, porque a gente pode sim, enquanto indivíduo, ver uma agressão, fazer uma denúncia no 190, eu tenho o Disque Denúncia 180, então são locais de referência para que eu possa ajudar, às vezes de forma anônima ou às vezes de forma explícita, né? Pois pode ser minha irmã, pode ser minha mãe, minha prima, uma tia. Então a gente acaba tendo mecanismos para fazer com que essa agressão acabe e essa mulher tenha uma vida digna, pois ela é capaz, mas o parceiro acaba rebaixando. Então, agosto é lilás, é contra a violência da mulher, e no mês de março, em homenagem a essa superação que ela sempre teve, né, a todos os problemas, a todos os percalços da vida, a gente decidiu fazer esse vídeo para esclarecer essas informações. Muito obrigado e boa tarde.